Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Nós iremos ler apenas o versículo 1 até o versículo de número 3. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estamos em Tua casa com muita alegria para aprender mais da Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo, conforme prometeu Jesus, que Ele nos faria lembrar de todas as coisas que o Senhor disse. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, traga, meu Deus, aos nossos corações agora a Tua palavra, meu Deus, de uma forma que venha nos confortar ou confrontar. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, venha transformar nosso caráter para que sejamos mais parecidos com Cristo, sejamos mais parecidos com Jesus. E que esse efeito aconteça por meio da ministração da Tua palavra também. Em nome de Jesus, concede graça aos Teus servos, tanto como ouvintes como expositor da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos irmãos, todos nós, evidentemente, passamos por muitas dificuldades. Não há dúvida quanto a isto, até porque a prática, a nossa vida diária já confirma isso. E também a própria Escritura já deixou claro que nós teríamos muitas aflições. Foi dito no início da liturgia deste culto, na leitura de Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 a 5, sobre o deserto que faz parte da vida cristã. Em uma parte as Escrituras retratam as nossas lutas como deserto, em outras partes as Escrituras retratam nossas lutas como cruz, que temos que carregar dia após dia. Mas o fato é que Jesus deixou claro em João 17 que o mundo se alegraria e nós teríamos tristezas. Não deveríamos, portanto, nos surpreender quando passássemos por lutas e aflições. No entanto, nós não esperamos e quando as lutas nos alcançam, nós nos surpreendemos muitas vezes. Queridos, há muitos crentes, muitos filhos de Deus que são ou que estão frustrados espiritualmente e muitas vezes mesmo até decepcionados com Deus. Faz muito sentido aquele livro do pastor Paulo Romero, que fala dos decepcionados com a graça de Deus. Agora, você deve pensar, mas pastor, isso não cabe dentro de um culto reformado, porque decepcionado com Deus estão aqueles crentes que ouvem constantemente mensagens neopentecostais. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, para nós. Existe a frustração que vem de uma expectativa consciente, e existem as frustrações que vêm de uma expectativa inconsciente. E eu vou explicar para os irmãos a diferença. Os crentes que têm uma expectativa consciente em relação a Deus são aqueles que ouvem mensagens que dizem respeito à prosperidade, a promessa de que Deus vai abençoar, a promessa de que Deus vai sempre livrar das lutas, a promessa de que Deus, se você for fiel, seja nos dízimos ou seja na vida de santidade, Deus vai te abençoar. E quando o crente ouve essas mensagens, ele cria uma expectativa consciente. O pastor disse que Deus iria me abençoar se eu recebesse Jesus como Salvador. O pastor disse que Deus iria me abençoar se eu desse o dízimo ou devolvesse o dízimo e as ofertas. E é o que nós temos hoje no cenário brasileiro. São crentes que têm uma expectativa consciente de que Deus, a qualquer momento, irá abençoá-lo devido à sua vida de fidelidade, seja nos dízimos ou em santificação. Talvez não seja o nosso caso, espero que não seja. Mas mesmo nós que temos uma doutrina bíblica reformada, nós muitas vezes criamos expectativas sim em relação a Deus. Mas uma expectativa inconsciente. Porque nós somos doutrinados e ensinados de que Deus, a nossa relação com Deus, não é condicional. De que Deus vai nos abençoar caso nós sejamos fiéis. De que Deus prometeu prosperidade para nós nessa terra. Nós sabemos que não. Nós entendemos tranquilamente que não. Mas mesmo assim, muitas vezes nós criamos expectativas inconscientes. Em que sentido? Queridos, quando nós entendemos que Deus nos ama em Cristo Jesus, quando nós passamos a ter certeza do amor de Deus que é derramado em nossos corações,
Em outras palavras, quando nós entregamos nossas vidas para Cristo, nosso coração é inundado por um sentimento de gratidão a Deus e de amor a Deus. Consequentemente e automaticamente, ao perceber que Deus nos ama a ponto de nos enviar seu próprio Filho, nós criamos a seguinte expectativa em relação a Deus. Necessariamente Deus não significa que Deus vai sempre me abençoar com prosperidade, mas que a gente não espera que pelo menos Deus não permita desgraças em nossas vidas. Aí você pensa, não, pastor, eu fui ensinado de que Deus pode permitir. Veja, queridos, eu não estou falando da área cognitiva, estou falando de coração. Porque muitas vezes inconscientemente, nós criamos sim expectativa de que Deus não há de permitir certas desgraças em nossas vidas. E quando algumas desgraças, eu estou usando um termo muito pesado, não estou falando de tribulação, porque todos nós passamos por dificuldades. Estou falando de tribulação de um peso muito grande. Quando isso acomete nossas vidas ou a nossa família, nós muitas vezes nos frustramos, porque no fundo, às vezes nós não esperamos que Deus iria fazer isso conosco. Por mais que Ele não tenha prometido. Mas inconscientemente, nós não esperamos que Deus nos mande lutas, e lutas de um nível pesado. Lutas de um nível muito pesado. Aqui em João capítulo 11, tem a história, a narrativa da ressurreição de Lázaro. Conta a história dessas duas irmãs, que era Marta e Maria, em que seu irmão Lázaro, que a Bíblia diz que Jesus amava muito Lázaro e as suas irmãs, Lázaro estava muito doente. Marta e Maria então mandam um recado para Jesus, que estava nas bandas do Jordão, na região onde João batizava. E chega este recado aos ouvidos de Jesus com os seguintes dizeres: Marta e Maria mandam te dizer que seu irmão Lázaro está muito doente. E ainda elas fazem questão de dizer o seguinte: Lázaro, a quem tu amas, os irmãos podem ver isso no decorrer do texto, Lázaro, a quem tu amas, está muito doente. Veja, é claro que elas esperavam que Jesus se apressasse para ir atender a este chamado. No entanto, o texto diz que Jesus se demorou ainda mais 2 dias, mas deixou claro para os discípulos o que estava acontecendo, que Lázaro, ele estava muito doente e ele queria vê-lo, mas Jesus falou para os discípulos: Lázaro adormeceu ou morreu. E os discípulos entenderam outra coisa, que Lázaro estava dormindo, e eles disseram para Jesus: mas mestre, se ele está dormindo, então deixemos-lo em paz. Mas Jesus disse: não, ele não está dormindo fisicamente, ele morreu. E nós temos que ir para Betânia. Betânia não é aquela cidade famosa de Betânia, mas era um vilarejo a 3 quilômetros de Jerusalém. E quando ele disse nós temos que ir para Betânia, os discípulos reprovaram a atitude de Jesus, dizendo: mas será que ele realmente quer morrer? Porque eles sabiam que os judeus queriam matá-lo, e a uma aldeia a 3 quilômetros de Jerusalém era quase que um homicídio. Então Tomé disse: nós iremos morrer com ele. Tomé, que nós dizemos que é o incrédulo, foi aquele que tomou essa atitude de fé e disse: nós iremos morrer com ele. E eles foram. E quando Jesus estava chegando ainda em Betânia, Marta ficou sabendo disso e correu ao encontro de Jesus chorando e disse: mestre, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. E aí houve um discurso entre Marta e Maria. Jesus disse: mas se tu creres, ele ressuscitará. E ela disse: eu sei que o Senhor é a ressurreição e a vida, eu sei que no último dia o Senhor há de ressuscitá-lo. Jesus disse: não, se tu creres, hoje verás a glória de Deus. Então, Jesus mandou Marta chamar Maria. E note que Maria ficou em casa, mesmo sabendo de Jesus, que Jesus chegou, Maria ficou em casa. E João faz questão de dizer que Maria ficou sentada em casa. Marta mandou chamar Maria e disse: olha, o mestre chegou e te chama. E quando Maria ouviu isso, ela saiu correndo ao encontro de Jesus. Os judeus acharam que ela ia correndo para o túmulo chorar perante o túmulo de Lázaro. Mas Maria foi correndo aos pés de Jesus. Se prostrou aos seus pés. E chorando disse: mestre, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Naquele momento, Jesus se comoveu intimamente
se condoeu profundamente e disse, ele em seguida chorou, e o texto diz que foi ao ver Maria chorando, ele se comoveu e chorou. E foi em direção ao túmulo e chorou, e se comoveu novamente, e disse, tirai a pedra. E ele orou ao Pai dizendo, eu sei que tu me ouves, mas eu estou orando para que todos vejam que tu me ouves. E ele disse então, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E Jesus disse, tirai os panos que estão envolto a Lázaro. Queridos, é uma história bastante conhecida e nós podemos explorar essa história sobre diversos aspectos. O que é comum na narrativa. Isso é comum na narrativa. Eu posso explorar essa história sobre o viés ou a expectativa. A perspectiva de Marta, de Lázaro, de Jesus ou dos judeus que ali estavam. Que todas são perspectivas legítimas, porque está no texto bíblico. E hoje eu gostaria de trazer para os irmãos uma mensagem a partir da perspectiva de Maria. Maria era uma pessoa muito crente que amava muito o Senhor. Uma prova disso, de que Maria amava muito o Senhor, é que João faz questão de salientar detalhes a respeito de Maria. Ele não falou detalhes de quem era Marta. Ele não falou detalhes de quem era Lázaro, mas ele falou detalhes de quem era Maria. Então, João queria chamar a atenção acerca desse personagem, Maria. Versículo 2 disse, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. João está adiantando um assunto que é do capítulo 12. João faz isso com muita tranquilidade em suas narrativas, sabendo que isso iria causar uma expectativa naqueles primeiros leitores, ou queria trazer à memória aqueles que já leram o Evangelho. Então ele salienta aqui, essa Maria, em outras palavras, é aquela mesma que ama muito o Senhor, a ponto de derramar um bálsamo de nardo puro aos seus pés. Queridos, veja que João faz questão de deixar isso claro, que Maria amava muito a Deus. E por que ela amava muito a Jesus? Porque ela entendeu a mensagem do Evangelho e entendeu que Jesus a amava muito. E que ela se sentia indigna de tamanho amor. Queridos, note, aonde nós percebemos que Maria estava frustrada com Jesus? Porque apesar de todo esse amor que ela cria que Jesus tinha para com ela, Jesus frustrou as suas expectativas. Em que sentido? Maria mandou o recado, olha, diz para o mestre, Lázaro, a quem tu amas. Maria achou que o fato de que Jesus amava tanto ela, como o fato de que Jesus amava tanto Lázaro, isso significa que Jesus iria poupá-la de dor e de sofrimento. Nós devemos notar que o agravante aqui é que Lázaro possivelmente e provavelmente era o mantenedor da casa. Porque em momento algum fala-se dos pais de Lázaro, Marta e Maria. Então, elas duas não iriam apenas perder um irmão, elas iriam perder o mantenedor. E num contexto machista judaico da Palestina daquela época, mulheres vivendo sozinhas era algo muito complicado no que diz respeito a sustento. É tanto que Paulo, na carta a Timóteo, dá uma ênfase sobre o sustento das viúvas. Então, ela estava angustiada. E ela apelou para o amor de Jesus. Lázaro, a quem tu amas, está doente. Mas ela se frustrou, porque Jesus, de propósito, demorou-se 2 dias. E quando ele chegou em Betânia, Lázaro já tinha morrido. E é interessante que essa mesma Maria que amava tanto a Jesus, não saiu de casa. Veja o versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Irmãos, o evangelista João não vai escrever nada por acaso, apenas para gastar tinta de caneta ou de pena. Nós temos que notar que se João escreveu isso, ele tem um propósito redentivo nesse texto. É tratar com o nosso coração, que muitas vezes acontece como aconteceu com Maria. Há muitos crentes que criam expectativas inconscientes diante de Deus. Em que sentido?
Eu não esperava que Deus fosse me dar prosperidade, mas pelo menos que Ele não fosse permitir uma desgraça dessa em minha vida. Eu esperava que Deus pelo menos fosse me poupar. E uma prova de que isso pode acontecer na vida de um crente maduro, até mesmo um crente maduro, é que Davi, um homem segundo o coração de Deus, perguntou para Deus: Deus meu, por que me desamparastes? Isso pode acontecer. Está correto? Não está correto, mas pode acontecer, e Deus sabe que pode acontecer. Então, queridos, o texto deixa claro que Maria ficou sentada. Há muitos crentes dentro da igreja que optam para não se envolver nos trabalhos da igreja, optam por ficar sentados porque estão frustrados ou com problemas que tiveram no passado com a igreja, ou estão frustrados diretamente com Deus por causa das lutas. Mas, em última análise, a frustração é com Deus, porque nós trabalhamos na igreja, é para Deus. E há muitos crentes que desanimam. O hino de número 132 diz: quantos que corriam bem, e agora de ti longe vão. Outros que ainda estão firmes, mas cambaleando ou desmaiando estão, por causa da frustração com Deus. Antes de expor diretamente o texto, eu gostaria de deixar claro algumas questões sobre as promessas de Deus. Nós achamos que Deus não promete prosperidade. Eu digo para vocês com temor e tremor, diante do contexto em que nós vivemos, que Deus promete sim prosperidade. E antes que você pegue as pedras, permita que eu responda ao que eu vou falar. Prosperidade, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma vida estável e cheia de alegria e abundância. Deus promete sim. Ele prometeu em Deuteronômio, Ele prometeu na Torá, na lei. Todos os que obedecerem atentamente a sua voz, Ele iria abençoar com prosperidade. O único problema aí é que os pentecostais e neopentecostais acham que essa promessa vai se cumprir hoje e acham que essa promessa depende da nossa obediência. Deus vai cumprir essa promessa quando Jesus voltar, nos dando como herança um novo céu e uma nova terra. Isso é prosperidade. Leia Apocalipse 21 e 22, que você vai ver que terra próspera que Deus preparou para nós. E isso não depende da nossa obediência. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar claro para os irmãos. A segunda coisa, então, o que Deus prometeu para nós até Jesus voltar? Já estou falando isso para que Deus trate com você a respeito das expectativas que nós possamos criar em relação a Deus. O que Deus prometeu, então? Duas coisas. Em primeiro lugar, até Jesus voltar, Ele prometeu para os crentes, o mínimo para mantermos a nossa vida. Isso Ele prometeu. Ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis. Ele disse que tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Está escrito lá em Hebreus capítulo de número 13. Eu jamais te abandonarei. Não ame a avareza. Então, o pão de cada dia, o necessário para o dia a dia, para a manutenção básica, isso Ele prometeu. Mais do que isso, é luxo e mimo. É bem verdade que às vezes Deus nos dá mimos, como Ele fez com Jonas, dando aquela árvore, aquela sombra. Às vezes Ele nos dá, mas Ele não prometeu aqui nessa terra. Mas tem uma outra coisa que Ele prometeu além do básico. Ele prometeu cruz. Isso Ele prometeu. E deserto. Até Jesus voltar. Eu digo isso, querido, para que você não crie uma expectativa falsa diante de Deus. Que Deus não prometeu nos livrar, ou Deus não prometeu uma vida de bem-estar nessa terra. Ele nos prometeu o bem, mas é a transformação do nosso caráter que nós iremos ver conforme a exposição desta palavra. Como Deus tratou a frustração de Maria? Como Deus trata a nossa frustração quando nós erroneamente criamos expectativas em relação a Deus e Deus frustra essas expectativas? Como Deus trata isso? Em primeiro lugar, Deus trata nossas frustrações mostrando que Ele está no controle da situação. Veja no versículo de número 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. João, o evangelista, faz questão de deixar claro que Jesus estava no controle daquela situação. Jesus sabia que Lázaro estava doente. Ele não só sabia, como ele sabia que Lázaro iria morrer. Mas ele estava no controle de toda aquela situação. Maria não tinha entendido isso, por isso ela se frustrou. Quando a pessoa não concebe de uma forma correta e bíblica a soberania de Deus, ela se frustra.
Mais uma vez você deve pensar, pastor, soberania de Deus é um tema tranquilo para nós calvinistas. Então por que nós reclamamos e murmuramos quando alguma coisa acontece de errado, se é algo tão tranquilo para nós calvinistas? É tranquilo intelectualmente, mas no coração não é, porque a gente reclama quando as coisas ruins acontecem. É porque no coração a gente não concebeu a soberania de Deus em nossas vidas. Tudo que acontece em nossas vidas, queridos, é porque Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Poucos crentes têm a maturidade e o privilégio de conceber isso no coração, não apenas na cabeça. José foi um homem assim. Ele aguentou 12 anos preso e calado. Não foi simplesmente porque ele era manso, é porque ele entendia a soberania de Deus. Uma prova disso é quando ele encontrou seus irmãos, ele disse: meus irmãos, não vos preocupeis. Foi Deus que me trouxe para cá, para nos dar o fim feliz como Ele está nos dando hoje. Ele entendia a soberania de Deus. Nós dizemos que nós falamos isso com muita vantagem, eu sou calvinista. E na hora que vem o primeiro tropeço, a gente murmura, a gente reclama. Maria, ela se frustrou porque ela não entendeu que Jesus, Ele não é apenas o Messias como humano, Ele é o próprio Deus encarnado e controla toda a situação. Depois Jesus mostrou isso para ela no final e tratou o coração dela nesse sentido. Em primeiro lugar, Deus trata nossas frustrações mostrando que Deus é soberano, mostrando que Ele está no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, Ele trata nossas frustrações mostrando que tudo o que acontece em nossas vidas, especialmente as lutas e aflições, é para a glória de Deus. Tudo o que você passa, as lutas que Deus permite na sua vida, é para a glória de Deus. E Ele diz isso no versículo 4. Não é para a morte essa enfermidade, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por Ele glorificado. Em que sentido? Especialmente nesse texto, no que diz respeito à ressurreição de Lázaro, Deus seria glorificado. E a glória de Deus aqui não diz respeito a louvor, porque muitas vezes nas Escrituras Sagradas, quando se fala de glória de Deus, o contexto aponta para louvarmos a Deus, glorificar a Deus. Mas aqui não é nesse sentido. Aqui é no sentido de Deus, não no sentido de Deus receber o louvor, mas é no sentido de Deus revelar a sua glória. E como Deus revelou a sua glória aqui? Por que a morte de Lázaro iria revelar a glória de Deus? Porque ao ressuscitar Lázaro, a 3 quilômetros de Jerusalém, Jesus sabia que os judeus iriam ficar sabendo, né, porque o correio de plantão sempre existe no meio, né, do povo de Deus, e existia naquele tempo. Foram falar para os judeus de Jerusalém, que Jesus ressuscitou a Lázaro e que aquilo causou uma comoção na comunidade e se espalhou essa notícia. Os judeus, por sua vez, de Jerusalém, começaram então a maquinar a morte de Jesus. A morte de Jesus, por sua vez, revela a glória de Deus. Porque a morte e a ressurreição de Jesus revela a glória de Deus ao mostrar sua justiça na cruz e seu amor na cruz por nós. Estou mostrando para os irmãos o escopo por trás de todo o contexto do Evangelho no que diz respeito à morte de Lázaro. Até porque foi o último milagre que Jesus fez, porque é um milagre que iria provocar a morte dele, em última análise. Mas em que sentido os nossos problemas revelam a glória de Deus? Nós pensamos que a revelação da glória de Deus se dá muitas vezes em trovões, relâmpagos, querubins. Ou quando eu amanheço o dia sem o câncer, Deus me curou de um câncer. A gente pensa que Deus revela a sua glória somente em eventos maravilhosos, espetaculares. Jesus revelou sua glória num evento humilhante que foi a morte de Jesus. Ali Ele revelou sua glória. E a morte de Lázaro apontava para isso e provocava isso. E muitas vezes nós precisamos entender que nossos sofrimentos revelam a glória de Deus. Em que sentido? Ou na solução do mesmo, ou principalmente em Deus nos fortalecer, mesmo não resolvendo o problema. Queridos, quando Deus Ele não te tira do problema, mas Ele te dá forças, te amadurece, Ele está revelando a sua glória na sua vida. Entenda isso, que revelação da glória de Deus não é meramente Ele resolver seu problema, mas Ele está contigo, te fortalecendo, de forma que os teus circundantes olhem para você e digam: como pode você estar feliz mesmo passando por lutas? É a glória
de Deus. Estamos transformados de glória em glória, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de glória em glória. Queridos, em primeiro lugar, nós temos que, para ter os nossos corações tratados diante das frustrações, nós temos que entender, em primeiro lugar, que Deus está no controle. Em segundo lugar, que as nossas aflições e lutas é para a glória de Deus. Nós precisamos entender isso. E em terceiro lugar, está no versículo de número 5, que Deus nos ama. Nós precisamos entender isso, mesmo permitindo lutas em nossas vidas. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a seu irmão e a Lázaro. Amava Jesus a Marta e a seu irmão e a sua irmã e a Lázaro. Aí você diz, mas é claro que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Mas você tem que tentar enxergar a tensão que João coloca no texto. Por que tensão? Porque ele faz um contraste entre essa frase de que Jesus amava essa família e o versículo de número 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. É uma tensão aqui. João quer nos provocar dizendo, que amor é esse? Jesus ama essa família e demora para atender essa família. Ora, não é assim que o nosso coração questiona as coisas de Deus? Eu sei que Deus me ama, mas por que Ele não me atende? Maria sabia que Jesus amava. Inclusive, ela apelou para esse amor. Lázaro, quem tu amas, está doente. Quando nós estamos passando por algum problema de enfermidade, depressão, dificuldade financeira, crise na família, crise existencial, crise espiritual, nós apelamos para o amor de Deus. Mas Deus, o Senhor me ama, eu sei que tudo podes. O Senhor fez coisas mais difíceis, que foi enviar Jesus para morrer por mim. Por que o Senhor não resolve um problema menor do que esse, que é o meu problema? Então João faz questão de mostrar essa tensão entre o amor de Deus e a demora de Deus. Essa é a grande dificuldade do ser humano entender o amor de Deus. Como um Deus amoroso permite desgraças nesse mundo. Inclusive os ateus usam isso para nos contradizer. Como um Deus amoroso permite luta em nossas vidas. Deus quer tratar a sua frustração, caso seja o seu caso, ou caso possa acontecer no futuro com você. Mostrando para você que Deus te ama. Deus te ama mesmo permitindo lutas em sua vida. E Maria precisava entender isso. Somente depois que ela encontrou Jesus, perto da ressurreição de Lázaro, que ela entendeu isso. Que Jesus a amava, mesmo ele tendo se demorado. Deus demora para responder nossas orações, pastor? Demora, muitas vezes ele demora. E eu estou fazendo análise a partir da nossa perspectiva de tempo. Da nossa perspectiva de tempo, Deus demora. Nós temos que ser sinceros. Queridos, nós temos que muitas vezes tirar uma máscara de religiosidade e nos despir diante de Deus e dizer, Deus, eu estou sentindo como se o Senhor estivesse demorando. O texto lá de Abacuque diz, o próprio Deus fala, se demorar, não tardará. Porque se demorar na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus, não tardará. Porque tem um tempo certo para Deus atender. Mesmo que Deus não tire a luta da sua vida, mesmo que Deus não resolva o seu problema, você tem que ser um crente resolvido, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Em que sentido? De saber que Deus te ama. Queridos, a certeza do amor de Deus é o que vai nos dar forças para enfrentarmos qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade. Se você tiver certeza do amor de Deus, você vai transpor qualquer muralha. Agora, se você é inseguro em relação ao amor de Deus, qualquer fagulha, qualquer faísca te desespera, te desmonta. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 5, que Deus tem derramado o seu amor em nossos corações. E você tem que, e como o verbo lá em Romanos 5 é um verbo em grego que diz respeito a uma atitude que começou e continua, você tem que pedir continuamente para Deus, Deus, derrame em meu coração a certeza do teu amor. Peça para Deus, para que você possa superar as dificuldades. Então, Maria, ela sabia que Jesus a amava.
mas ela entendia o amor de Deus de uma forma errada. Ela achava que o fato de Jesus amar significa que ele iria poupar sempre. Mas, biblicamente, é o contrário. O fato de Jesus nos amar, ele nos manda lutas. As lutas, segundo Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 12, as lutas, as provações, é uma prova do amor de Deus por nós. Precisamos entender isso. Queridos, versículo de número 11 a 14, mostra que Deus trata nossos corações, mostrando que ele conhece as nossas lutas. Versículo 11 a 14, Jesus faz um diagnóstico do evento, dizendo: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Veja que irônico, entre aspas, Jesus ele conhecia toda aquela situação, ele sabia da dor de Marta, Maria e do sofrimento que estava passando naquela família. Mas o saber que eu quero trazer para os irmãos não é saber apenas cognitivamente, mas um saber participativo. Deus, ele não só conhece, como ele participa conosco do sofrimento. O conhecer aqui, no sentido de Deus sabe o que você está passando, no sentido de que ele entende a sua dor. Ele pode até não te livrar da dor, mas ele entende a sua dor. E a partir do momento que você aprender isso, você vai ter o seu coração tratado diante de Deus. Então, aprenda aqui em primeiro lugar, se você quer ter o seu coração tratado nas frustrações. Deus está no controle, as suas lutas é para a glória de Deus. Ele te ama mesmo permitindo lutas e que ele conhece a tua dor. Ele não é um Deus insensível e distante, ele conhece a tua dor. E por último, ou já chegando ao final, ele nos livra das lutas. Ele nos abençoa. Depois que tratar nossos corações. Foi o que aconteceu com Maria e com Marta. Ele demorou propositadamente e ele só resolveu o problema, que foi a ressurreição de Lázaro, depois daquele diálogo com Marta e Maria. Queridos, Deus só resolverá o seu problema e o meu problema quando o seu coração estiver sido tratado por ele. Porque Deus ele é interessado em resolver nossos problemas. Mas para Deus a prioridade não é a resolução dos nossos problemas. Para Deus a prioridade não é o nosso bem-estar. Para Deus a prioridade é o nosso coração. É tratar o nosso caráter, o nosso coração. Enquanto o seu coração não for tratado, ele não vai resolver o seu problema. Porque ele se preocupa com o seu bem. Não com o seu bem-estar, em primeiro lugar, mas com o seu bem, com o seu caráter. E somente depois disso, ele abençoa a vida daquela família. Perceba, o Salmo de número 34, versículo 19, diz que muitas aflições terá que curtir o justo, mas Deus o livra de todas. Mas no tempo dele, na forma dele, e quando o seu coração já estiver preparado para isso. E por último, nós não podemos esquecer disso. Deus se compadece de nós. De que forma Deus trata nossas frustrações? Mostrando que ele está no controle, que nossas lutas é para a glória dele, que ele nos ama mesmo permitindo as lutas. Mostrando que ele conhece a nossa dor e mostrando que ele se compadece de nós. A palavra compaixão é a junção de duas palavras. Com, estar junto, e paixão, sofrimento. Significa sofrer junto com a pessoa. O próprio Deus nos orientou isso em Romanos. Chorai com os que choram. Como que ele nos orientaria a chorar com os que choram se ele não fosse assim? Afinal de contas, Efésios capítulo 5, versículo 1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus. E será que Deus sofre, ou Deus sente o nosso sofrimento quando nós sofremos? Ou ele apenas soberanamente está sentado no seu trono, vendo o seu povo sofrer e não faz nada? Ou não sente nada? É uma questão teologicamente difícil. É difícil. Por quê? Porque diz respeito a Deus sentir tristeza. Como pode um Deus poderoso, onisciente, onipresente sentir tristeza? É possível? Nós iremos estudar isso brevemente. Aqui no capítulo 11, versículo de número 32. Vamos ver como Jesus se compadeceu de Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar,
E bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, aonde o sepultastes? E eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Algumas observações para nós entendermos aqui o sofrimento em Jesus. Em primeiro lugar, o verbo usado para o choro de Jesus não é o mesmo verbo usado para o choro de Maria e aqueles judeus. O choro de Maria é um verbo grego que diz respeito a um chorar com derramar de lágrimas. O choro em Jesus aqui significa uma angústia interior, um choro interior, um pranto dentro dele. Não necessariamente derramar de lágrimas, mas ele chorou comovidamente dentro do seu coração, por causa daquela situação. Agora, nós temos que entender que, exegeticamente, é um texto difícil. Alguns estudiosos acham que Jesus chorou e se comoveu por causa da incredulidade dos judeus. Outros acham que foi porque ele viu Maria chorando. Mas um estudioso respeitadíssimo do Novo Testamento, chamado Donald Carson, ele disse que as duas coisas são possíveis. João Calvino nos auxilia nessa interpretação, dizendo que, na opinião dele, o choro de Jesus foi por causa do choro de Maria. E são homens exegeticamente preparados e dão bons argumentos para isso. Jesus chorou por quê? Por que ele se comoveu? Veja que foi imediatamente após o choro de Maria que a Bíblia diz que ele se comoveu. É bem verdade que o verbo comover-se aqui é um verbo que diz respeito a se revoltar. Ele se revoltou com o pecado, a enfermidade como consequência do pecado e a morte de Lázaro como consequência do pecado. Ou seja, ele se revoltou com aquilo que causou sofrimento em Maria. Ao mesmo tempo que ele se revoltou também com a incredulidade do povo em não crer na ressurreição e no seu poder. Em outras palavras, Deus, ele toma suas dores. Não pense que Jesus, ao te ver sofrer, ele se mantém insensível. Está escrito em Oséias capítulo 11. Deus diz para o povo, o meu coração se comove dentro de mim. Se você tem dúvida se Deus se entristece, pergunte para o Espírito Santo. Estou falando aqui figuradamente, é claro, porque o texto bíblico diz que o Espírito Santo se entristece. É bem verdade que o sofrimento em Deus é diferente de nós. Porque Deus sofre, ele não sofre porque é incapaz de resolver problemas. Nós sofremos porque somos pecadores, com a natureza pecaminosa, somos desequilibrados e somos impotentes. Deus, quando ele compartilha um sofrimento conosco, é simplesmente por amor. Não é por impotência, não é por desequilíbrio, é por amor. Porque ele tem poder de resolver, ele é soberano, mas ele apenas quer demonstrar amor para conosco. E Oséias 11 diz, meu coração se comove dentro de mim. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Isso significa que Deus, ele olha para o teu sofrimento, ele sente a tua dor. Porque Deus não olha para um filho sofrendo e diz, eu predestinei você para isso, você vai ter que aguentar. Ele sente. Mas é como um pai ou uma mãe que leva o seu filho para tomar a injeção. E vê o seu filho chorando e diz, mãe, pai, não deixa ele fazer isso comigo. E o pai diz, filho, é necessário. E você vê as lágrimas caindo do pai ou da mãe. Mas é necessário. Deus, ele sente a tua dor, a tua tristeza, mas é necessário. Queridos, eu não poderia terminar esse sermão sem dizer o que foi dito para Maria. Eu diria para você o que Marta falou para Maria no capítulo 11, versículo 28. Acompanhe comigo. Depois do diálogo entre Marta e Jesus, versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se Marta e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Se você está frustrado com Deus por causa das lutas que você tem passado, ou se você está frustrado mesmo com alguma coisa que aconteceu na igreja e não quer mais se envolver no trabalho, se você está com o coração ferido, eu digo para você, o mestre te chama. O mestre chegou e te chama. Assim como ele chamou Maria porque ele queria tratar o coração de Maria. Ele poderia ter ressuscitado Lázaro deixando Maria em casa, mas ele fez questão de chamar Maria. Deus faz questão de te chamar porque ele quer tratar seu coração. Que Deus assim nos abençoe, queridos.